de número 46. Em todos os verbos, o mais que perfeito estrutura-se baseado na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Esta aqui, ó. Vendi, vendesse, vendeu. Vendemos, vendesses, venderam, venderam. Pretérito mais que perfeito está aqui. Olhem a seta. Tirando-se este M, fica perfeito. E é em todos os verbos isto. Ó, vendera, venderas, vendera, venderamos, vendereis e venderam. E como consequência ficam iguais, exatamente iguais, essa terceira pessoa aqui, tanto no pretérito perfeito como no mais que perfeito. Mas a formação do pretérito mais que perfeito em todos os verbos da língua portuguesa acontece assim. Serve-se da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, elimina-se o M e se tem já a primeira pessoa. Ó, venderam, fica vendera, venderas, vendera, venderamos, vendereis, venderam. Com todos os verbos, até os verbos anômalos, o verbo ser, fui, foste, foi, fomos, foste, foram, tira, fora, fora, fora. Então, sempre é isso. Então, em todos os verbos, o mais que perfeito, baseado na terceira pessoa do plural, o pretérito perfeito. Terceira pessoa do plural é que nos dá o radical ou a formação do mais que perfeito em todos os verbos. Tweet 47. O futuro do subjuntivo, igualmente, e em todos os verbos, deriva-se do seu tempo primitivo, pretérito perfeito do indicativo. Está aqui. Já pegamos um verbo irregular para perceber que até nos verbos irregulares acontece isso. Então, estive, estivesse, estivemos, estivesse, estiveram. Quando estiver, quando tu estiveres, quando ele estiver. Quando nós estivermos, quando vós estiveres, quando eles estiverem. O Steve aqui, ó. Steve. Nós servimos da primeira pessoa do pretérito mais que perfeito, que é o tempo primitivo, é o tempo base para a formação de todo o segundo quadro. Tweet 48. O pretérito imperfeito do subjuntivo, também em todos os verbos, toma como base o pretérito perfeito do indicativo, transforma o STE em SSE. Vamos conferir? Isto, em todos os verbos acontece isso. Vejam bem, estive, estivesse e esteve, estivemos, estivesses, estiveram. Estiveste, tira esse T, coloca mais um S e temos exatamente o pretérito imperfeito do subjuntivo. Passa a ser estivesse, estivesses, estiveste, então passa para mais, tira-se o T e coloca-se mais um S e se tem o pretérito imperfeito subjuntivo. Em todos os verbos acontece esta modificação, esse metaplasmo. 49. No final do diagrama exibem-se as três formas nominais do verbo. O infinitivo possui duas espécies, o infinitivo impessoal e o pessoal. Mas qual a diferença entre os dois? Bem, o impessoal, a palavra já diz, não tem pessoa definida, ele é genérico aqui. Dividir, vamos dividir, tá? Dividir é impessoal. O pessoal ele é conjugado, dividir eu, dividir tu, dividir ele, dividir-nos nós, dividir-lhes vós, dividirem eles. Então é infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. São verboides que formam verbos compostos ou orações reduzidas. Vamos ver na sintaxe isso. Esses aqui são verboides, tem forma assim de verbo, estão na metade, no meio do caminho, são nomes ou verbos, né? Verboides. Esse acento caiu, porque é vogal 3, pela acentuação objetiva, né? Verboides, vogal 1, vogal 2, vogal 3. Esse eu, ei, oi, quando o acento, ou quando a tonicidade cair na vogal 3, não é mais usado, né? Só quando for vogal 2, como herói. Tweet 50. As três formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio, servem para estruturar verbos compostos ou orações reduzidas. É o que vamos ver aqui nos exemplos. Que beleza, já nos prepararam os exemplos. Então, vejam bem. Calculados os prejuízos, deu-se a publicidade ao fato. Bem, esse calculados os prejuízos, depois de calculados os prejuízos, é uma oração adverbial temporal, né, reduzida de particípio
calculados é particípio. Então, os verboides servem para formar orações reduzidas ou para formar verbos compostos. E aqui temos calculado, aqui já é um verbo composto, temos calculado os prejuízos 2 vezes. Verbo composto, ocupando a posição 2 da fórmula da oração. Então o particípio aqui forma um verbo composto e aqui forma uma oração reduzida de particípio. Os prejuízos foram calculados 2 vezes. Aqui temos a voz passiva. O verbo ter forma a voz ativa e o auxiliar ter. E o auxiliar ser, isso aqui é do verbo ser, forma a forma verbal composta passiva, né? Isso acontece sempre com verbos transitivos diretos. O diagrama mostra que o infinitivo pessoal e o futuro do subjuntivo são iguais nos verbos regulares e são diferentes nos verbos irregulares. É claro que aqui a imagem pode não estar tão clara, mas está aqui. Aqui vejam bem, nos verbos regulares, vender eu, venderes tu. Opa, quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender. Quando? Futuro do subjuntivo. E no infinitivo pessoal, vender eu, venderes tu, vender ele, é a mesma forma, a mesma conjugação. Nos verbos regulares são iguais. Observem que vocês no livro, no impresso, vocês têm assim até um texto aqui, que esses 2 blocos mal-temporais são iguais nos verbos regulares. O que nós vimos aqui. Aqui nós temos um verbo irregular, até anômalo, o verbo ser. Vocês vão ver que não são iguais, tá? São diferentes nos verbos irregulares. Ó. Ser eu, seres tu, ser ele. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Né? Quando eu ser médico, você vai ler, não se diz isso. Quando eu for médico. Tá? Então, está certa a tese. O infinitivo impessoal e o futuro subjuntivo são iguais nos verbos regulares e são diferentes nos verbos irregulares. Esse é um fato que o mini laboratório do diagrama fez a gente descobrir e registrar para que o pessoal se sinta firme quando precisa usar esses verbos. Tweet 52. As grandes irregularidades do verbo acontecem no primeiro quadro. No segundo, acontece uma anomalia que se expande em todo o quarteto. Isto. Observem bem, podem assim estudar os verbos que a maioria das irregularidades, das anomalias acontece no primeiro quadro. Esse aqui é o primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro. E no segundo quadro normalmente acontece uma só, mas se expande essa irregularidade, como aqui se vê coube do verbo caber, né? Se expande em todo o segundo quadro. E no terceiro quadro, normalmente são regulares os verbos. Apenas 5 verbos são irregulares aqui. Então, no primeiro quadro é que acontece a maioria das irregularidades. Vejam bem, verbo caber, que eu caibo, tu cabes, ele cabe. E aqui, que eu caiba, tu caibas, que ele caiba. É aqui que acontece a maioria das irregularidades. Porque aqui neste canto também, somente 5 verbos são irregulares. Aqui no bloco mal temporal 2. No L é que acontece a maioria das irregularidades dos verbos irregulares. E no segundo quadro, uma irregularidade só, uma anomalia só, mas que se apresenta em todo o quadro. E aqui voltam os verbos a serem todos regulares, menos 5.